Agora, para um jogo que termina 0-0, o inconformismo por parte dos torcedores acho que é maior do que por parte de um jogador de futebol como o Memphis e do técnico, né? Vamos lá. Primeiro, o caso Memphis. Acho que a alteração não mudaria muito o que era o desenho do jogo. Já já a gente vai rodar a explicação que o Dorival dará. Eu acho que, além do motivo citado pelo Dorival, eu acho que talvez ele quisesse cutucar um pouco um jogador que fez uma partida muito abaixo da média, tentando gerar uma reação no próximo jogo. Claramente o Corinthians não iria arrumar mais nada até aquele momento em que o Memphis sai na partida, fez uma partida péssima, ruim, muito abaixo do que seria uma decisão ideal para o Corinthians em Itaquera. E eu acho que ele tentou cutucar um jogador que ele sabe que às vezes precisa desse tipo de incentivo para render no seu melhor, além do fato dele estar com um problema físico. Sinceramente, acho que qualquer jogador poderia sair ontem do time do Corinthians, qualquer substituição seria válida, porque todos os jogadores do Corinthians jogaram mal. Não salvo nenhum aqui hoje. Não tem nenhum cara que você fala, não, esse cara aqui teve uma boa atuação, esse cara aqui dá para destacar. Não. Todos, o destaque, se houver algum destaque, é negativo. Então ele optou por tirar o Memphis e eu acho que não cabe ao jogador sair de campo questionando o treinador. Acho que essa não é a primeira vez que o Memphis adota tal postura. E é algo que precisava ser corrigido internamente. Mas quem é que tem tamanho, quem é que tem peito para sentar com esse jogador e cobrá-lo? Sendo que o Corinthians deve também ao próprio atleta. Então, acho que o Corinthians, enquanto instituição, pelos seus dirigentes, não tem como cobrar o jogador para que ele adote uma postura diferente. Sobre o Dorival... Peraí, vamos começar analisando o Memphis. Tá bom. Porque tem uma frase do Vampeta, né, Ivan, que diz mais ou menos o seguinte: faz de conta que você me paga, eu faço de conta que eu jogo. É mais ou menos isso. Se tá com prêmio atrasado, o direito de imagem, salário, essas coisas todas. Eu não acho que seja por isso. Agora, jogador marrento também, ninguém precisa aguentar, né? Não, o time correu. A gente pode discutir se ele correu certo ou errado. Porque a impressão, quando você joga mal, a impressão que você passa para quem está assistindo é que o seu time não corre. E, na verdade, ele está correndo atrás do adversário, né? Ele corre errado. E eu concordo com o Léo com relação à manifestação do Memphis, entendendo que um atleta profissional como ele não pode se comportar dessa maneira. Eu discordo da substituição. Realmente o time estava muito mal, o time estava mal, então não dá pra gente individualizar. O Memphis é um cara que para jogar ele precisa muito do coletivo. Ele não é o Neymar no auge que pegava a bola no meio campo, driblava 5, 6 e terminava dentro do gol. Ele necessita muito do time. O time ontem não conseguiu abastecê-lo. Ele fez uma partida ruim até porque ele pegou pouco na bola. Mas quando você tem um jogo em que nada dá certo, eu não tiro o principal jogador do time. Eu penso dessa forma. Quem é o principal jogador do time? Ofensivamente ele é o principal. Peraí, então a gente já está setorizando a conversa aqui. Você falou que ele é o principal jogador do time, depois você falou que ofensivamente ele é o principal jogador do time. Para mim, ele não se enquadra em nenhuma dessas definições. Ofensivamente, para mim, ele é o melhor. Não acho. Eu respeito sua opinião. Sim, claro. Estamos aqui para debater. Claro. Eu só entendo que você está num jogo muito equilibrado. Os goleiros não foram exigidos. Sobra uma bola para ele, ele tem mais capacidade de decisão. Não tira o cara, deixa o cara jogar. O Yuri Alberto fez uma partida muito pior e continua em campo. Eu acho que foi igualmente ruim. Cara, ele saiu no finalzinho do jogo. Não ia mudar nada. Não ia mudar nada. A justificativa do Dorival para a saída do Memphis é que ele ficou 2 dias, estava machucado. Na coletiva ele falou isso. Ele falou isso. Tem mais um ponto, né, que ele coloca, que é a questão da bola aérea defensiva, que o Vasco tinha colocado o Verratti no campo e que se ele, por exemplo, tira o Yuri Alberto, que é um jogador mais alto, ele teria um prejuízo nessa fase do jogo. Então ele optou por manter o Yuri para a bola aérea defensiva e tirou o Memphis do jogo. Mas ele coloca o Dieguinho, né, Léo? Que é um jogador baixinho também, né? Não, mas então, ele tirou um jogador baixo para colocar outro jogador baixo. Se ele tira o Yuri Alberto, por exemplo, ele baixaria a estatura média do time dele. Isso faz sentido. Mas não sei se a justificativa é a melhor do Dorival para ter tirado o Memphis.
quando ele fala sobre esse aspecto e sobre a questão Então, mas essa da lesão. justificativa que você deu, que ele falou na coletiva, ele até vira para o repórter e falou assim, isso você não sabia, né? Mais ou menos alguma coisa assim. Isso. Então, ele está lá para esclarecer, né? Claro. Então, se ele teve algum problema, mas também não justifica o cara sair aos 39 do segundo tempo. Teria que ter tirado antes, se o problema é físico. Sinceramente, o que eu acho que o Dorival pensou? Hoje nós não vamos arrumar nada aqui. Nós fizemos um jogo horroroso. Eu não vou conseguir alterar nada nesses últimos 5 minutos. Vou tirar esse cara, posso dar uma cutucada nele e funcionar para o jogo de volta. Caso contrário, eu tirei esse jogador do campo, vou preservá-lo, nem que seja por 5, 10 minutos para o segundo jogo, porque ele tem um problema no joelho. A gente fez o pós-jogo aqui no domingo no Esporte Agora e a gente mostrou uma imagem do Memphis com o joelho cheio de gelo depois do jogo contra o Cruzeiro. Então ele está com um problema físico que ele está levando para essa reta final e está em campo porque é um jogo extremamente decisivo. É uma final de campeonato para o Corinthians. Vou tirar esse cara, preservo, não posso tirar o Yuri, porque senão eu vou baixar a estatura média do meu time, o Vasco está em cima, o Verratti está no campo, e aí eu posso tomar um gol de bola parada e levar 1-0 contra para o Maracanã, seria ainda pior para o Corinthians. Então, eu sinceramente não vejo muito motivo para a crise, simplesmente por essa troca do Dorival Júnior. Acho que há muito mais o que falar sobre o jogo e o péssimo desempenho do Corinthians. Mas isso pontualmente, eu acho que é Agora são acessório. 180 minutos só. 180 minutos, 90 de ontem, mais 90 de domingo. Acho que dá também para o jogador, sabe? A temporada já vai acabar para ele, já ele pega o jatinho, vai lá para a Holanda, para onde ele quiser, para curtir as férias, né? Avião particular. Então, assim, um pouquinho de sacrifício, se é que isso é muito sacrifício para quem é profissional e faz isso, é pago e muito bem pago para fazer isso, então acho que não tem problema. Agora, jogador marrento também ninguém aguenta, né? Com aquele bico, sai com aquele bicão. E não é a primeira vez, né? Toda vez que sai com bico. Aconteceu contra o Atlético Paranaense, lembra? E tinha uma questão física ali também. Ele sai antes do fim do primeiro tempo. Exato. Na volta da última data FIFA, por exemplo, houve um alerta da comissão holandesa de que ele estava com um problema físico, que ele precisaria ser preservado. Então, muitas vezes, o Dorival preza pelo coletivo e pelo atleta também, individualmente, e o jogador sai de biquinho jogando para a torcida, jogando a torcida contra o treinador, porque foi isso que ele fez ontem. Vamos ver o que o Dorival tem a dizer, não só aí da questão do Memphis, mas aquele bate-boca com o torcedor na saída do gramado ali. Fala, Dorival. Eu tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Nós trocamos o Ranieri, o que diminuiu a nossa altura com bolas aéreas. E foi bem no momento que o Vasco tinha acabado de colocar o Verratti. Ele ser um artilheiro e nós temos confiança nele. O treinador não pode desistir tão fácil dos jogadores. Às vezes vocês descartam com muita facilidade um atleta. O nosso papel não é esse. O Gui, tudo é questão de tempo, momento e a necessidade da partida. Eu sinto confiança, tanto é que fui eu que lancei o jogador. Ninguém sabia quem era. Então como que eu não sinto confiança num atleta como esse? O Vasco foi bem, não tenham dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita. Nem tudo está perdido. Vamos ter calma, vamos ter equilíbrio. É um jogo de 180 minutos. São várias falas do Dorival, a gente vai aproveitar depois para já ir analisando o jogo. Mas só uma coisa, Ivan, o Dorival é um cara muito educado. Poucos técnicos são tão educados como o Dorival. Você pode não gostar dele, do trabalho dele, do que ele está fazendo, mas é um cara educado. Para ele perder a razão, para ele perder o equilíbrio é raro. Então surpreende quando... Mas eu acho que a explicação dele convence, né? Ou não? Para mim, chumbo trocado não dói. É fogo contra fogo, né? Só que
mais que uma vindo vez... do Dorival que é complicado, né? Ele pode, de alguma forma, tentar não ligar para isso. Mas o Neymar foi bastante criticado quando ele bateu boca com o torcedor. Sim. Ou não? Sim. Inclusive neste programa. Sim. Eu só acho que chumbo trocado não dói. Eu acho que tem gente que vai para o campo e reproduz certos comportamentos que, se tivesse fora dele, não seria dessa forma. Acha que o estádio é terra de ninguém. Você pode simplesmente hostilizar e tratar os caras que compõem ali, que fazem o espetáculo, da forma como você bem desejar. E não é assim que funciona. O ideal não seria, claro, o Dorival bater boca, como não seria o Neymar bater boca com o torcedor. Mas eu entendo os dois casos. Acho que ninguém, como o Dorival disse, tem sangue de barata. Agora, eu vejo um Dorival nervoso, talvez porque ele esteja se sentindo pressionado. Foi. Ele tem adotado esse tipo de comportamento nas últimas coletivas e reproduziu isso na saída do campo ontem. Pressionado e Amargurado. muito criticado. Ontem eu tive cuidado de ir até o fim. Ouvi as duas coletivas inteiras, ouvi os companheiros de todas as emissoras de rádio, quem transmitiu o jogo na televisão, não sei o quê. Todo mundo criticou o Dorival, como se não houvesse o amanhã, como se não tivesse o jogo de domingo. Agora, antes da gente colocar os melhores momentos, Berna, com relação ao procedimento, eu estava lembrando, tem alguns personagens que dão voadora no torcedor. Eu estava lembrando do Cantona. Ah, mas aquele cara mereceu, né? Não, então, o cara fica enchendo o saco na arquibancada, tem várias formas de tratar o sujeito. O Cantona deu uma voadora no torcedor. Ele era um racista, xenófobo, fascista. O que o Cantona ouviu ali, eu faria a mesma coisa. Que é o extremo do extremo, né? Exatamente. Eu faria a mesma coisa. Isso foi em 95, num jogo entre Manchester United e Crystal Palace. Eu faria a mesma coisa que o Cantona.